E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de microcontroladores. A aula de hoje é sobre teclados matriciais. Então, ela faz parte das aulas que falam sobre periféricos de entrada e saída digital. Então, o teclado matricial é um dispositivo de entrada digital. Então, ele alimenta o microcontrolador com informações em formato digital. Então, cada vez que a gente aperta um botão, ele manda um sinal digital para o microcontrolador e a gente vai aprender como utilizar ele. Qual a ideia por trás dos teclados matriciais, então? Quando um sistema microcontrolado qualquer, ele possui poucas teclas, possui 2, 3, 4 teclas, cada uma delas pode possuir uma I/O dedicada, um pino de I/O de entrada e saída dedicado, né? Então, cada tecla é relacionada a um pino. Só que quando o sistema microcontrolado ele precisa de muitas teclas, ele precisa de 8 teclas, precisa de 10 teclas, é conveniente trabalhar com teclados matriciais. Teclados matriciais eles são conjuntos de teclas, então, arranjados em linhas e colunas, que são acessadas utilizando técnicas de varredura. Isso quer dizer que o teclado ele é enxergado como uma matriz. Então, cada tecla é relacionada com uma linha e coluna, e para ler uma tecla, eu tenho que relacionar linha e coluna e ler elas. A gente vai entender melhor como isso é feito eletronicamente e por meio de programação com microcontrolador. Aí existem os arranjos mais comuns aí, que são 4x3, 4x4 e 5x3. Isso quer dizer 5 linhas, 3 colunas, 4 linhas, 4 colunas. O que vai ser visto na aula de hoje? Eu vou apresentar rapidamente tipos de teclados matriciais. Vou falar sobre o teclado matricial de membrana 4x4, que é o que eu vou utilizar como exemplo para a gente programar no microcontrolador. Vou falar sobre a lógica de varredura para a gente, em programação, para a gente ler os valores, os botões desse teclado, as teclas desse teclado. E, por fim, eu vou propor para vocês uma tarefa com o teclado. Vou começar, então, falando dos tipos de teclados matriciais. O 4x4 é um dos mais comuns aí que a gente acha em diversas lojas de eletrônica. Então, ele é um teclado formado por 16 teclas, arranjadas em 4 linhas e 4 colunas. Tá? Então, o que acontece aqui? Então, cada tecla está relacionada com uma linha. Então, isso aqui tudo é uma linha, isso aqui tudo é uma linha, isso aqui tudo é uma linha, isso aqui tudo é uma linha. E as colunas são desse jeito aqui. Então, a tecla 1, por exemplo, ela está relacionada com essa linha aqui, então, que está em laranja, indicada na cor laranja, que a gente acessa, por exemplo, por essa numeração 8, e pela coluna que está em amarelinho aqui, tá? Que está pela numeração 4. Então, bem superficialmente, só para a gente já ter uma noção, como é que é feita a leitura nesse teclado? A gente vai aplicar uma tensão, por exemplo, para ler a tecla 1, a gente aplica uma tensão entre os pinos ou as linhas 8, 4, a linha 8 e a coluna 4. E se a gente conseguir ler essa tensão em um dos lados, a gente verificou se a tecla foi pressionada ou não. Tá? Como é que isso funciona mais especificamente, a gente vai ver mais adiante. Tá? Agora eu só estou dando uma visão geral para vocês. Então essa é a ideia, e a gente não vai precisar usar 16 teclas para ler cada um específico. A gente fazendo esse arranjo, a gente utiliza só 8 pinos para ler as 16 teclas. Outro arranjo de teclado matricial também que se encontra por aí é o 4x3, né? Então, 4 linhas e 3 colunas. Então, ao invés de a gente precisar de 12 pinos para ler as 12 teclas, a gente precisaria de 7 pinos apenas. Outro arranjo é o de 5x3. Então, utiliza 15 teclas e 8 pinos, né? 8 pinos para ler essas 15 teclas. Então,
utilizo 5 linhas e 3 colunas. Então, fazendo a relação de leitura de linha e coluna, eu consigo ler a tecla. Tá? Ah, professor, mas não entendi como é que eu vou fazer isso no meu controlador. Calma que eu já vou explicar. Para explicar isso, eu vou começar com um teclado matricial de membrana 4x4. Então, o teclado matricial de membrana, ele tem esse nome membrana porque são membranas que se tocam para fazer o contato elétrico e a gente conseguir ler as teclas, os botões, né? Então, cada tecla ela vai ser como se fosse uma chavezinha que quando a gente pressiona essa tecla, as membranas se tocam e tem o contato elétrico ali. Então, ele é organizado dessa forma aqui. Então, as membranas têm essas membranas e daí se eu apertar a tecla 1, por exemplo, a linha 1 entra em contato com a coluna 1, certo? Então, com a membrana que está relacionada com a coluna 1. E esse contato aí faz com que eu consiga fazer uma ligação elétrica e ler, por exemplo, e fazer que passe corrente, por exemplo, desse ponto aqui até esse ponto aqui, certo? Então, essa é a lógica do teclado matricial aqui, de membrana. Então, cada tecla ela é uma chavezinha. Então, essas membranas elas criam essa funcionalidade de chave. Tá? Uma chavezinha mecânica aí. Então, quando eu pressiono uma tecla, por exemplo, a tecla 1, eu estou fechando essa chavezinha e eu faço contato entre a coluna 1 e a linha 1, por exemplo, para a tecla 1. Para a tecla D, por exemplo, eu faço contato da coluna 4 com a linha 4, certo? E a gente vai nomear dessa forma. Então, os pinos de linha são L e os pinos de coluna são C. Então, L1 corresponde à linha 1, L2 à linha 2, L3 à linha 3 e L4 à linha 4. E a mesma lógica se aplica às colunas. Então, o que ocorre aqui é que quando eu pressionar, então, o botão, eu faço o contato entre a linha e a coluna, certo? Como é que agora, mas como é que diferenciar a tecla, qual tecla foi pressionada e qual não foi? Como é que a gente vai ver isso em programação? Vou explicar, tá? Que é só para vocês entenderem como é que é o aspecto físico dele, o aspecto mecânico, físico desse componente aqui, tá? Não estou falando ainda de como a gente vai programar isso para diferenciar as teclas. Como é que seria a interface com o microcontrolador? Bom, nesse slide, vocês podem estar estranhando que eu estou utilizando o Arduino, né, nesse exemplo, mas é porque a gente vê bastante exemplo do Arduino na internet, porque esses teclados eles são geralmente feitos para utilizar em projetos com Arduino, mas, claro, que a gente pode utilizar em qualquer outro projeto, como, por exemplo, o Freedom KL25Z. Mas só um exemplo aqui, como é que é feita essa conexão aqui com o Arduino. Então, as linhas, aqui a gente tem as linhas e aqui a gente tem as colunas, tá? Então, tanto linhas e colunas, elas estão ligadas a pinos de I/O, de entrada e saída digital, tá? A gente vai utilizar a GPIO, por exemplo, do KL25Z para controlar elas. Então, as colunas, elas vão estar sempre ligadas em resistores de pull, seja pull up ou pull down. Tá? Então, o pull down aqui, ele serve para deixar as colunas sempre com um valor fixo, que é um valor default, um valor padrão, que a gente sabe que quando está esse valor, por exemplo, 0, no caso aqui do exemplo, do pull down, não está existindo contato naquele botão. Então, quando está pull down, eu sei que não tem contato naquele botão. Agora, se tiver nível lógico 1 aqui, quer dizer que alguma tensão está sendo aplicada nesse pino aqui e está tendo prioridade sobre o pull down. Então, está tendo uma ligação elétrica entre essa coluna aqui e alguma linha específica aqui. E
se eu aplicar 5 volts, por exemplo, nesse lado aqui na linha, uma linha correspondente, e um botão foi pressionado, no outro lado vai se ler os 5 volts. Se não foi pressionado, a gente vai continuar lendo o pull down, certo? 0 volts. Então é essa lógica que a gente vai utilizar para saber se um pino foi pressionado ou não. No KL25, a gente pode ignorar esses resistores de pull externos e utilizar os resistores de pull-up interno que a gente sabe que ele tem. Então, a gente pode ligar direto as linhas, os fios de linha e coluna, direto aos pinos de GPIO do microcontrolador. Notem, por outro lado, que a gente tem que configurar, né, as colunas, os pinos que estão as colunas com pull-up. Então, a gente tem que ir lá na ferramenta OpenPins do MCU Express, por exemplo, e colocar lá, quando a gente configurar o nosso pino de GPIO, colocar o pull-up como Enable. Bom, entendendo agora como foi a interface desse teclado matricial e como é que ele é feito e como é que ele funciona, agora a gente tem que entender a lógica de ler os botões no microcontrolador, saber qual botão foi pressionado em cada momento. E isso é chamado de lógica de varredura. Então, é necessário aplicar essa lógica de varredura periodicamente sobre os pinos do teclado. Tá? Então, a gente sabe que o processador do microcontrolador, ele não faz as coisas instantaneamente. Um FPGA já faria, um CPLD, por causa que ele processa as coisas em paralelo. O microcontrolador, por outro lado, ele vai executando uma instrução por vez, então ele vai ter que periodicamente lendo os botões para ver qual é o estado dele naquele momento. Então, chama esse método de verificar periodicamente o valor sobre um pino ou mesmo uma variável, um registrador, de pooling. Tá? Então, a lógica de varredura também é chamada de pooling. E como essa lógica funciona, então? Vamos utilizar um exemplo, então, que a gente está usando o nosso microcontrolador, o KL25Z, e a gente está usando o pull-up interno dele lá. Então, as colunas, os pinos das colunas estão sempre sendo aplicados no nível lógico 1, né? O nível lógico 1 fraco, né? Isso quer dizer, se eu aplicar 0 aqui nesse outro lado, esse 1 vai ser ignorado, tá? Então, cada linha está aqui sendo ligada em 4 pinos do microcontrolador e cada coluna está sendo ligada a outros 4 pinos do microcontrolador ligados ao pull-up. Bom, as colunas elas são utilizadas para leitura e as linhas para escrita. Tá? É sempre essa lógica aqui. Então, a gente vai sempre ler, para verificar se um botão foi pressionado, a gente lê da coluna. O pull-up, então, ele é aplicado sobre as colunas de forma que a gente leia sempre o nível lógico 1 quando nenhum botão for pressionado. Então, por padrão, se nenhum botão está sendo pressionado, a gente vai ler normalmente 1 aqui e a gente sabe que ele não foi pressionado. A varredura ela começa com todas as linhas em 1. Então, a gente configura lá no nosso microcontrolador a função de inicialização lá, antes do super loop principal, a gente coloca todas as linhas em 1. Então, dessa forma, mesmo que se pressione algum botão, a gente vai ler 1. Então, mesmo que a gente pressione qualquer um desses botões, vai ser lido o valor 1, tá? Daí tu pode estar se perguntando, tá, mas não tem fundamento nenhum isso daí, né? Porque se eu apertar 1, vai estar 1 e eu não vou saber diferenciar. Calma, essa é a inicialização, tá? Então, isso é inicializar. Agora, a gente vai começar o processo de pooling. Funciona da seguinte forma. Primeira linha, a primeira iteração, então, do pooling, a gente chama de primeira iteração, que a gente vai repetir esse processo, né? Primeira iteração, apenas uma linha é resetada. Então, o que é resetar? Colocar essa linha em nível lógico 0. Se nenhum botão dessa linha for pressionado, então a gente vai ler o nível lógico 1 em todas as colunas. Né? Então, se o usuário não estiver pressionando o botão, vai estar sendo lido o valor 1 e a gente sabe que aquele botão não foi pressionado.
Agora, se um botão dessa linha for pressionado, vai ser lido o valor 0 na coluna correspondente. Então, por exemplo, se o usuário pressionou esse botão aqui, vai ser feita a ligação elétrica do L1 com o C2, né, o contato elétrico aqui, e o pull-up vai ser ignorado e vai ser lido o valor 0 de C2. E a gente vai saber que esse pino, essa tecla específica, que é a tecla 2, vai ter sido pressionada. Tá? Então, a gente leu o C2 e a gente soube que a tecla 2 foi pressionada. Se mais de um botão for pressionado ao mesmo tempo, cada coluna vai ter o valor 0. Então, isso aqui não se sobrepõe, né? Então, os botões dessa mesma linha não interferem um no outro. Então, se eu pressionar esse aqui ou pressionar esse aqui ao mesmo tempo, não vai interferir. Eu vou ter lido, eu vou saber que esses dois botões foram pressionados e esses dois não, tá? É por isso que a gente coloca todos os outros valores em 1. Porque se a gente colocar 0, se a gente tivesse colocado 0 aqui e o usuário pressionou esse botão aqui, por exemplo, e aqui não, como é que o microcontrolador vai saber qual botão foi pressionado entre esses dois aqui? Então, aqui tem que estar sempre com um valor default de 1 e aqui, cada leitura tem que ser na linha, tá? Porque as linhas se interferem uma na outra, na leitura de uma da outra, mas as colunas não. Então, a gente faz a varredura linha por linha, uma linha de cada vez. Então, após aplicar o valor na linha e ter lido cada coluna, a linha correspondente deve ser setada. Então, a gente volta a colocar o valor 1 e reseta a próxima linha. Coloca o valor 0 na próxima linha e lê os botões da próxima linha. Tá? Se qualquer botão for pressionado nessa linha, a coluna correspondente vai ser resetada. Então, reforçando, nota que apenas uma linha deve ser resetada por vez, tá? Para que a gente possa saber exatamente qual linha o botão pressionado pertence. A gente repete o processo para as outras duas linhas. Então, para a próxima, seta essa linha e reseta a próxima, faz a leitura. Então, o X aqui, eu botei um X porque o valor que está aqui depende do que foi pressionado no botão, né? Pode ser 0 ou 1. A próxima linha é a mesma coisa. Daí a gente chegou na última linha aqui. E a gente, depois disso, repete o processo voltando para a primeira linha e continua varrendo infinitamente aqui via programação. Nesse slide eu estou apresentando um pseudo-programa. Pseudo porque não é uma implementação de fato aqui, não representa um código real, né? Mas só para vocês terem a noção. Estou apresentando esse pseudo-programa para vocês terem um norte de como programar. Quero que vocês façam a implementação de vocês, mas aqui é só para vocês terem a noção de como é feita a programação disso aqui. Então, a varredura é feita no super loop, num loop while, lá dentro do teu microcontrolador, e a configuração de setar todos os pinos das linhas, lá e também das colunas, as linhas, né? Porque as colunas vão estar em pull-up. Setar todos os pinos da linha em 1 é feita antes do while. Dentro do while, a gente começa a varredura, começa o pooling, começando pela linha L1, pela primeira linha, que é essa daqui. Então, a gente vai colocar em 0 essa linha. Então, estou limpando o pino correspondente à linha L1, e depois disso eu começo a ler cada coluna. O pino da coluna 1, o pino da coluna 2, da coluna 3 e da coluna 4. E eu vou salvando em variáveis específicas, né? Uma variável chamada button 1, button 2, button 3, button A, seja o que for, tá? Por que button 1, 2, 3 e A? Porque corresponde à tecla 1, 2, 3 e A. Bom, feita essa leitura, eu vou para a próxima linha. Então, agora eu devo setar a linha L1, ou seja, colocar em nível lógico 1, e limpar a linha L2, colocar em nível lógico 0, e ler as colunas para ver qual botão, qual tecla foi pressionada.
Então, leio cada um. Então, leio novamente as colunas C1, C2, C3, C4. Mas agora eu sei que isso corresponde ao botão 4, 5, 6 e B. Tá? Aqui alguns pontinhos, porque continua, né? A gente vai fazer o processo para essa linha, e depois o while vai retomar para o início. Então, é essa lógica de varredura que a gente implementa via programação. Tarefa com o teclado. Eu quero, então, como exercício, que vocês desenvolvam uma calculadora utilizando o teclado matricial e o módulo LCD Equipad que vocês já aprenderam a utilizar. Agora eu quero que vocês façam uma calculadora que deve retornar um valor em ponto flutuante caso o resultado da operação seja um valor não inteiro, tá? Então eu quero que vocês façam, essa calculadora tenha diversas operações, soma, que daí se tu fizer apertar o botão A vai ser a soma, né? Então um número A, o outro vai ser uma soma, um número B, outro vai ser a subtração, o C vai ser um parênteses, D vai ser igualdade, o asterisco vai ser a multiplicação e o sharp, o jogo da velha, vai ser a divisão, tá? Então, essa calculadora ela deve trabalhar com ponto flutuante e deve aparecer as casas depois da vírgula. Pode ser umas 2 casas depois da vírgula, né? Caso o resultado da operação seja um valor não inteiro. E como sugestão, né? Como não é sugestão, vocês têm que fazer isso para funcionar. Então, vocês devem colocar o LCD Equipad numa protoboard para fazer essa tarefa e não sobre a placa da Freedom, como vocês haviam feito até agora. Por quê? Caso contrário, não vai ser possível acessar os outros pinos para o teclado. Então, o LCD ele vai bloquear, né, os pinos do Freedom e tu não vai conseguir puxar eles para o teclado. Então, coloca tanto o teclado quanto... O teclado não, né? O teclado não precisa do protoboard. Vocês vão colocar o teclado e uma protoboard, vocês vão ligar a placa ao LCD Equipad e puxar os fios do protoboard para a plaquinha de vocês, tá? Então, essa é a tarefa. Resolvam e vão pedindo ajuda que eu vou ajudando vocês, tá? Então, aqui só algumas referências, né? Pouca coisa aqui que eu usei. Usei bastante o material dos professores Charles e do Vilaça, da Elne e do IFSC, e o manual de referência aqui do nosso microcontrolador. É isso aí, pessoal. Finalizou. Qualquer dúvida, não se sintam acanhados em perguntar, tá? Abração, falou!